Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre calorimetria. E para falarmos de calorimetria, calorimetria nos lembra calor. Calor é a energia em trânsito entre corpos, com temperaturas diferentes entre si. Ou seja, eu já havia falado sobre o calor, né, em aulas anteriores, que calor é aquela troca de energia entre corpos de diferentes temperaturas. Eu havia citado até um exemplo, né, de um isopor de gelo em que você coloca uma lata de refrigerante quente para gelar. Existe aquela troca de energia entre os corpos até que eles entram em equilíbrio térmico. E aí sim houve a troca de energia. Então, naquele caso ali, ocorreu calor. Então, o calor nada mais é do que a energia em trânsito entre corpos, que possuem temperaturas diferentes. Nós vamos estudar sobre o calor latente e o calor sensível. O que vem a ser calor latente e o que vem a ser calor sensível. O calor trocado durante as variações de temperatura, ele chama-se calor sensível. E o calor trocado durante as mudanças de fase chama-se calor latente. Vamos ver um exemplo de calor latente, que é aquele calor trocado quando há mudança de fase. O gelo a 0 graus Celsius, colocado sobre uma mesa a temperatura ambiente, absorve calor sem aumentar a temperatura, até derreter completamente. Então, por que esse daqui seria um exemplo típico de calor latente? Porque aqui o que na verdade está ocorrendo é mudança de fase. Então, o gelo está passando para a sua fase líquida, né? Ou seja, a água no seu estado sólido está mudando para o seu estado líquido. O calor trocado durante essa mudança de fase é que é chamado de calor latente. Calor sensível. A água dentro da panela, colocada sobre a chama do fogão, tem aumento de temperatura, calor sensível. Claro, quando você põe a água no fogo para ferver, o que na verdade ocorre é apenas uma mudança de temperatura. A água, ela não deixa de ser água, ela continua sendo água. O que acontece apenas é que a sua temperatura ela começa a subir. Então, nesse caso, o calor é sensível. Quando inicia a fervura, a temperatura ela para de subir, ou seja, porque a água quando ela atinge 100 graus Celsius é o seu estado de vaporização, o seu estado de ebulição. Então, dali para lá não passa. Então, neste exato momento, começa a haver uma mudança de fase. A água vai deixando o seu estado líquido e entrando no seu estado de vapor, no seu estado de vaporização. Então, quando inicia a fervura, a temperatura para de subir, embora a água vai continuar recebendo calor, só que agora é um calor latente. Por quê? Porque agora a água ela vai deixar o seu estado líquido e entrar no seu estado de vaporização. Calor específico. Você já deve ter percebido que algumas substâncias aquecem mais que outras, mesmo recebendo a mesma quantidade de calor. Por exemplo, quando num dia ensolarado, com altas temperaturas, você pode andar descalço sobre um chão de terra batida, mas você não consegue pisar no asfalto, embora os dois estejam recebendo a mesma quantidade de calor. Pois é, a gente pode estar naqueles dias quentes pra caramba e você consegue andar descalço num chão de terra batida, mas você não consegue andar descalço no asfalto. Por que isso? Esse fenômeno é uma característica da substância que constitui o corpo. Essa quantidade de calor, característica da substância, denomina-se calor específico e é identificada pela letra C. Ou seja, pessoal, cada corpo ele possui o seu calor específico. Existe um corpo que vai esquentar mais que o outro. Uma barra de ferro, por exemplo, ela no sol, exposta no sol, ela vai esquentar muito mais do que uma peça de madeira exposta também
no Sol a mesma temperatura que está a barra de ferro. Quantidade de calor. A quantidade de calor Q recebida ou cedida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa m e à variação de temperatura Δθ sofrida pelo corpo. Q igual a m vezes c vezes Δθ, essa fórmula é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Lembrando que Q é quantidade de calor, m massa, C é o calor específico e Δθ é a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, ΔF menos ΔZ. Essa fórmula do C maiúsculo, esse C maiúsculo ele indica capacidade térmica. O C maiúsculo ele é igual à massa do corpo multiplicado pelo seu calor específico. E aí, no caso, o C vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E quando eu quiser calcular o calor específico? Bom, baseado na fórmula da calorimetria, basta passar o m e o Δθ para o outro lado, dividindo pelo Q, assim. A unidade do calor específico é cal por graus Celsius, ok? Então, vamos aí para o primeiro exemplo, que diz assim: um corpo com 250 gramas, ao absorver 6.000 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de estado físico. Qual é o calor específico do material que constitui esse corpo? Então, vamos lá para a solução. Solução. Colocando aqui a fórmula da calorimetria, Q igual a massa vezes o calor específico vezes Δθ, o calor específico nós vimos que é calculado pela quantidade de calor recebida ou cedida, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Bom, o corpo ele recebeu 6.000 calorias, essa é a quantidade de calor recebida. A massa dele era de 250 gramas e a sua variação de temperatura foi de 40 graus. Então, basta substituir os valores aí na fórmula. 250 vezes 40 resultou em 10.000. Aqueles 3 zeros ali dá para cancelar, ó. Então, ficou 6 sobre 10, que dividido vai dar 0,6 calorias graus Celsius. Esse é o valor do calor específico. Exemplo 2. Um corpo de massa 800 gramas é aquecido por uma fonte, cuja potência constante é de 300 calorias por minuto. Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico abaixo, calcule a capacidade térmica da substância que constitui o corpo. Então, segundo o gráfico que nós temos aqui embaixo, que é um gráfico de temperatura em relação ao tempo dado em minutos, para 0 minuto, a temperatura é de 50 graus Celsius. Para 40 minutos, a temperatura é de 100 graus Celsius. Então, baseado nesses dados aí, nós vamos resolver esse problema. Então, vamos lá. Solução. De acordo com o nosso gráfico, podemos calcular a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Temperatura final 100, inicial 50. Então, a variação da temperatura vai dar 50 graus Celsius. O problema fala também que o calor, a quantidade de calor, era 300 calorias por minuto. Poxa, se em 1 minuto recebe 300 calorias, 40 minutos vai levar, então, vai receber 12.000 calorias. O problema pede para determinar a capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A quantidade de calor é o calor recebido durante esses 40 minutos aqui, ó, do gráfico. Então, vai dar 12.000 dividido por 50. Dá para cancelar o zero ali, ó, final.
Então, ficou 1.200 dividido por 5, que vai dar 240 calorias gramas Celsius. Esse é o valor da capacidade térmica do corpo. Exemplo 3. É uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Diz assim: o gráfico abaixo mostra como variam as temperaturas de dois corpos A e B, cada um de massa igual a 100 gramas, em função da quantidade de calor absorvida por eles. Então, veja que o gráfico aqui, ele é da temperatura em graus Celsius para a quantidade de calor em calorias, né? Então, de acordo com o gráfico, o corpo A, por exemplo, ele estando a uma temperatura de 75 graus Celsius, ele recebe 500 calorias. Já o corpo B receberia 1.500 calorias. Os calores específicos dos corpos A e B são respectivamente. Então, nesse problema, ele quer determinar o valor do calor específico do A e do B. Então, vamos lá para a solução do problema. Solução. Bom, esse problema aqui, eu vou dividir ele em duas partes. Até porque ele pede para calcular dois calores específicos, o do A e o do B. Então, eu vou primeiro calcular o do A. Para isso, eu vou fazer aqui primeiro para o corpo A e depois a gente faz para o corpo B. Olha, esse problema tem duas coisas aqui que são rigorosamente iguais, tanto para o A quanto para o B. A primeira é a massa, já que o problema diz que tanto A quanto B possuem massa valendo 100 gramas. Agora, a segunda é que, de acordo com o nosso gráfico ali, a variação de temperatura, tanto para o A quanto para o B, é a mesma. Aquele 25 ali, ó, é a temperatura inicial e o 75 é a temperatura final. Então, a variação de temperatura vai ficar assim, ó, 75 menos 25, ou seja, temperatura final menos a inicial. Então, a variação de temperatura vai dar 50 graus Celsius. Bom, agora eu já tenho tudo em mãos para eu calcular o calor específico do A. Até porque, de acordo com o gráfico, o A ele recebe 500 calorias quando ele possui uma temperatura de 75 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual é a quantidade de calorias recebida pelo A? 500. A sua massa é 100 e a sua variação de temperatura vale 50. Vamos cortar um zerinho do 500 com um zerinho do 50. Vai ficar 50 sobre 100 vezes 5. 50 sobre 100 dá para simplificar, vai dar 1 sobre 2. Então, vai dar 1 sobre 10, e 1 sobre 10 vai dar 0,1 calorias gramas graus Celsius. Esse é o valor do calor específico do A. Agora, fazendo a solução para o corpo B, nós temos o seguinte: o calor específico de B vai ser igual à quantidade de calor recebida pelo B dividido pela massa de B vezes a variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura de B, assim como a sua massa, é a mesma de A. Então, o B ele recebe 1.500 calorias. Então, colocando aqui na fórmula, vai ficar assim, ó. A quantidade de calor recebida é 1.500, a massa é 100 e a variação de temperatura 50. 100 vezes 50 dá 5.000. Dá para cancelar aqueles dois zeros ali, ó, com os dois zeros de baixo. 15 sobre 50, dividindo por 5 dá 3 sobre 10, e 3 dividido por 10 dá 0,3 calorias gramas graus Celsius. E para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 4, que diz assim: o gráfico a seguir representa o aquecimento de 200 gramas de um líquido que recebe calor de uma fonte de potência constante de 100 calorias por segundo. O calor específico do líquido em calorias gramas graus Celsius é: letra A, 0,5, letra B, 0,4, letra C, 0,3,
letra D 0,25 e letra E 0,20. Então vamos lá para a solução do problema. Solução. De acordo com o nosso problema, o corpo recebia em 1 segundo, ele recebia 100 calorias. Significa que em relação àqueles 40 segundos ali do gráfico, ele vai receber 4.000 calorias. Basta fazer 40 vezes 100. De acordo com o nosso gráfico também, a variação da temperatura vai dar 40, pois é 50 menos 10. Então, o cálculo do calor específico vai ficar assim. O calor específico é a quantidade de calor recebida, que no caso agora vai ser 4.000, dividido pela massa que foi dado, que era 200, vezes a variação de temperatura, que no caso é 50 menos 10, que dá 40. 200 vezes 40 dá 8.000. Esse montoeiro de zero aí já dá para cancelar. Vai ficar 4 sobre 8, que dividido por 4 dá 1 sobre 2. 1 dividido por 2, 0,5 calorias gramas grau Celsius. Esse era o valor do calor específico, ou seja, a resposta correta é a da letra A. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael, o cara. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um gostei aí para mim, um joinha. E se possível for, compartilha aí meus vídeos aí na internet com seus amigos aí. Inscrevam-se também no meu canal, Professor Abimael, o cara, que assim vocês vão poder ficar por dentro aí de todas as aulas de matemática e física que eu tenho postado aqui na internet. Não se esqueçam jamais que Jesus nos amou tanto que ele morreu numa cruz do Calvário para nos redimir do pecado, do diabo e de todo o mal. Ele te ama e por você ele entregou a sua própria vida. Forte abraço e até a nossa próxima aula de matemática ou de física. Tchau, tchau. Fui!